Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2021. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Nosso horário de atendimento é todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Nossa palestra hoje é com a Viviane e o assunto é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Remédio para todos os males. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrimas não substituem suor, irritação intoxica. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento, de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Francisco Cândido Xavier. Então, com isso, vamos iniciando com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra a Viviane. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos todos aqui reunidos nessa noite fria. Estudei bastante o texto de hoje, mas estou nervosa. Então vamos lá, né? Que a gente possa, todos nós juntos, né? Aprender um pouco sobre essa passagem do Evangelho, que vem muito a calhar nesse momento que nós estamos passando. Quase que diariamente, todos nós, ou a maioria de nós, vem recebendo a notícia da perda de um amigo, de um familiar, de um conhecido. E não tem como a gente não se questionar, não ficar triste. Então, graças ao nosso bom Deus, nós temos hoje a doutrina espírita, que ela vem esclarecer muitos dos pontos, né? Muitas das nossas dúvidas que temos nesse momento tão complicado que estamos passando. Como já dizia lá no Evangelho de São João, né? O Espiritismo, através do Espírito da Verdade, ele é o Consolador prometido. Então Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não pôde nos passar todas as informações que ele gostaria. Porque lá há 2000 anos, nós não tínhamos ainda, não estávamos prontos para entender, para compreender tudo, né, que ele tinha para nos falar. E aí, ele nos presenteia, né, 1800 anos depois, mais ou menos, com a doutrina espírita, que vem esclarecer muitas das nossas dúvidas, né, muitos pontos que a gente não compreendia. Então hoje eu vou falar, né, sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse capítulo tem um subitem que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. A perda de pessoas queridas, né, ela causa uma dor imensurável em todo mundo, em todos nós. E essa dor, ela acontece no rico, no pobre, independe da religião que nós temos. Por quê? Porque faz parte também do nosso processo evolutivo. Ela faz parte do que temos que passar aqui na Terra, né? Aqui encarnado. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que o Espiritismo compreende a morte, né? Eu vou falar talvez até coisas básicas para vocês, mas a gente não sabe o conhecimento das pessoas.
Então, eu vou falar de uma forma simples e depois a gente entra no tema mesmo da palestra. Então, a gente precisa entender primeiramente, né, que nós somos espíritos eternos, todos nós. E que nós estamos aqui na Terra, nesse momento encarnados, para nos aperfeiçoar. E que já estivemos aqui várias vezes, muitas vezes, né? Mas que a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria não é aqui, é o plano espiritual. Então nós vivemos no plano espiritual e periodicamente, de vez em quando, a gente passa um tempo aqui na Terra. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para que a gente aprenda, para que a gente resgate os nossos erros do passado e para que a gente evolua um pouquinho a cada encarnação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a vida verdadeira não é essa que nós estamos, é a vida no plano espiritual, né? Então, assim, se a gente leva isso como base, a gente sabe que estamos aqui temporariamente e que vamos voltar a qualquer momento para a nossa casa, a nossa verdadeira casa. Meu pai que fala assim, né? A única certeza que a gente tem quando nasce é que a gente vai morrer. Então, a gente deveria, né, sabendo disso, lidar com a morte de uma forma natural, porque ela é um processo natural da vida, né? Todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas a gente tem uma dificuldade, né, de lidar com ela, provavelmente pela forma como a gente lida desde que a gente é pequeno, né? Eu nunca me esqueço, uma vez a minha filha devia ter uns 4, 5 anos, e ainda não tinha muita noção da morte, né, dessas coisas. Ela falou assim para mim: ô mãe, a gente não vive feliz para sempre. Eu falei: nossa, mas por quê? Porque a gente morre no final, né? Então, assim, até os filmes, né, os desenhos, né, veem a morte como o fim das coisas, né? E na verdade não é. É só uma passagem, é um retorno para a nossa verdadeira casa. Deixa eu ir tentando seguir o que eu escrevi, porque senão eu vou atropelando as coisas, né? O que vocês acham que é mais fácil? Nascer ou morrer? A gente acha que é morrer, né? Assim, pensando, morrer deve ser muito difícil. Mas diz aí na literatura espírita que a gente morre todos os dias quando a gente dorme, né? Quando a gente deita e dorme, é como se a gente estivesse morrendo, né? O processo de morte, ele é até simples. O que é difícil, embora a gente não lembre, o que é difícil é o processo do nascimento. Porque a gente sabendo, né, que nós estamos na nossa casa, então imagina, você está lá no plano espiritual, rodeado com a sua família espiritual, você está na sua casa, e aí chega o dia de você reencarnar aqui na Terra. Aí você fala: ai, agora danou-se, né? Por quê? Porque a gente vem para a Terra, né, num ambiente que a gente sabe que não é o dos melhores, né? A gente vive aqui, a gente sabe o quanto de tristeza, o quanto de dor a gente vê aqui nesse planeta. E aí a gente não sabe se a gente vai conseguir cumprir com tudo aquilo que a gente se comprometeu, porque quando a gente sai lá da nossa casa no plano espiritual, a gente vem para a Terra com um plano, né, com um planejamento. E aí vem aquele medo: será que eu vou conseguir cumprir tudo aquilo que eu me propus? Então, assim, o processo de nascimento para o espírito, ele é muito mais doloroso do que o processo de morte, né? Então, vamos lá. Quando a gente está aqui encarnado, graças ao nosso bom Deus, a gente está sob o abençoado véu do esquecimento. Então, a gente não lembra, né, do que nós deixamos lá, né? Pode até parecer assim meio injusto, a gente fala: pô, eu gostaria de lembrar o que eu deixei lá, ou os planos que eu fiz para encarnar, mas a gente não daria conta de saber, né? A gente não conseguiria conviver aqui na Terra com os nossos
inimigos, muitas vezes dentro das nossas casas, a gente não sabe. Então, o véu do esquecimento é uma bênção, né? Só que com isso também, a gente esquece que o plano espiritual é a nossa casa, né? A nossa verdadeira casa. E a gente fica com essa, né, com essa relação difícil que nós temos com a morte. Então, nesse ponto, é importante que a gente interiorize isso. A nossa verdadeira casa não é aqui, estamos aqui de passagem, né? Por um tempo que ninguém sabe qual vai ser. No capítulo 5, quando o Espírito manda a mensagem aqui para nós, ele fala que quando a gente se depara com a morte, a gente é tomado por uma dor assim imensurável. E aí a gente, muitas vezes, a gente até se perde nas nossas emoções, né? E a gente questiona Deus. Então a gente questiona por que Deus levou aquele nosso ente querido, que aquilo não é justo, como se nós, réis mortais, pudéssemos, né, questionar a justiça de Deus, né? Então, essa é outra verdade que a gente não pode esquecer nunca. Deus é justo, né? Nada do que, ou melhor, tudo do que acontece aqui conosco é com a permissão dele. E seguindo sua justiça, embora a gente, muitas das vezes, não compreenda, porque a gente não tem o conhecimento do todo, a gente não compreende o todo, né? Às vezes a gente fala assim, né? Quando morre uma pessoa muito jovem, até uma criança, né? A gente fala assim, nossa, desligou aqui um celular, Vanice. Acho que é o do Instagram. Será que foi só eu passar a mão? Assim? Eu acho que é só fazer assim. Aí. Não é com o dedo atrás? Não. Acabou a bateria. Eu vou continuar aqui então, né? Posso seguir? Pode. Pode? Então eu vou seguir. Foi? Oi, voltando aqui no Instagram. Aqui é o Instagram? O outro celular acabou a bateria. Então vamos lá. Então eu estava dizendo, né? Quando morre alguém muito jovem ou uma criança, a gente fala, nossa, mas isso não é justo. Aquela pessoa era tão boa, só fazia o bem, né? Por que Deus não leva um bandido, um assassino? Se a gente for parar para pensar nessa frase, né? Assim, falando, eu mesmo já falei, né? A gente fala às vezes até sem pensar, né? Mas considerando que a Terra é um mundo de expiação e provas, e que nós estamos aqui, né? Como espíritos imperfeitos, para nos aperfeiçoar e cheio de problemas que nós temos, é uma insanidade a gente dizer isso, né? É a mesma coisa que a gente dissesse assim para Deus, né? Deus, prenda os cidadãos de bens e soltem os bandidos, né? Então a Terra é um lugar para que a gente aprenda. Então, se Deus decidiu levar alguém jovem por plano espiritual, é porque Ele está livrando essa pessoa dos sofrimentos aqui da Terra, né? Quando a gente vê um jovem que desencarna, a gente só pensa, né? Nossa, ele tinha uma vida pela frente, né? Ele era uma pessoa boa, estava estudando, estava isso. Mas a gente não consegue imaginar que ele poderia também se perder nos problemas da Terra, né? Ele poderia cair, ele poderia errar, ele poderia desviar do caminho, né? Então, assim, o desencarne é um livramento, né? É um livramento que Deus faz para as pessoas e não uma punição.
Deus não pune ninguém, né? Ele não, e Ele também não fica infligindo sofrimento a seu bel prazer. Não, a gente nunca pode esquecer da justiça de Deus. Aqui eu tinha escrito que a morte prematura é um benefício que Deus dá para essas pessoas mesmo. E que nunca é uma fatalidade, é um desejo mesmo de Deus, né? Eu acredito que quando nós formos espíritos mais evoluídos, nós vamos nos alegrarmos quando alguém desencarnar. Estamos longe ainda, né? Ainda estamos muito longe disso. Mas um dia vai ser assim, porque isso estará dentro da gente. Essa certeza fará parte do nosso ser e a gente vai se alegrar com isso. Eu acredito que já tem algumas religiões aí mais antigas que até talvez, não sei se chegam a se alegrar, mas encaram a morte de uma forma mais tranquila. É muito egoísmo da nossa parte a gente querer que as pessoas fiquem conosco, estejam aqui com a gente, né? Sofrendo com a gente, enquanto poderia estar, né, no plano espiritual. Então, muitas vezes a gente tem um parente doente, muito doente, e a gente fica pedindo para que Deus o mantenha aqui, que Deus, né, pelo amor de Deus, deixe ele aqui. Mas a gente está vendo o sofrimento dele, né? E a gente, muitas das vezes, por egoísmo, porque a gente não quer que aquela pessoa parta, a gente fica pedindo, mas a gente está vendo o sofrimento da pessoa. Então, o desencarne é um alívio, né? É um presente de Deus mesmo. Quando a gente fala das mães que perderam seus filhos, né? O Evangelho, ele consola também, né? Por quê? Porque ele diz lá nesse capítulo que os filhos, eles nunca abandonam seus pais, estando lá no plano espiritual. Eles estão com eles em pensamento, eles estão ali protegendo eles, e eles ficam felizes com as lembranças que têm, né, da vida que tiveram aqui na Terra com aquela família. Então, assim, é um consolo, né, para aquele pai, para aquela mãe que não tem mais seus filhos por aqui. E ele deixa um parágrafo que eu vou ler para vocês, porque ele é muito bonito, né? Ele fala assim, ele está falando com as mães, né? Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, escuta seu coração, né? A chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então é isso, né? Peça, abençoe, porque Deus está abençoando você também. Tem um ponto muito importante que eu quero compartilhar com vocês, é que é assim, né? Os nossos entes queridos, nossos amigos que desencarnaram, eles são muito sensíveis aos nossos pensamentos. Nós fazemos, né, através do pensamento, uma ligação imediata com todos os espíritos desencarnados. Então, assim, todas as vezes que nós fazemos uma oração, que nós lembramos com saudade, que nós emitimos, né, aquele abraço espiritual, eles se conectam a nós e eles recebem todo esse carinho e todo esse amor. E isso fortalece eles também do lado de lá. Só que assim, quando a gente faz o contrário, né, eles também sentem. Então, se nós estamos muito chorosos, se nós estamos desesperados, se a gente fica se lamentando, lembrando daquele familiar e chorando, eles também sentem, né? E isso é muito doloroso para eles. É doloroso para nós aqui, porque estamos pensando neles lá, mas para eles também é muito doloroso, porque eles não conseguem seguir a vida deles, porque do jeito que a gente quer que eles estejam bem do lado de lá,
eles também querem que nós estejamos bem aqui. Então, a gente atrapalha. Eu sei que é uma palavra forte, mas a gente acaba atrapalhando os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos, quando a gente lamenta, quando a gente chora. É claro, eu não estou falando, gente, chorar de vez em quando, pelo amor de Deus, né? Nós somos humanos, a gente pode sim. O que eu estou dizendo aqui é aquela coisa recorrente, frequente, né? Aquela pessoa que não consegue se desligar mentalmente daquele ser amado. Então, a gente atrapalha. É muito importante que vocês todos saibam disso, porque às vezes a gente acha que o luto prolongado é uma homenagem à pessoa que partiu, é uma forma de a gente se manter conectado. A gente não precisa de nada disso para se manter conectado com essas pessoas, com esses nossos entes queridos. A gente não precisa chorar, se lamentar. A gente tem outras formas que eu vou falar aqui para vocês, para que a gente se mantenha ligados a eles. E tem um outro ponto também. Quando a gente se desespera, quando a gente se lamenta muito, né? Esses espíritos, eles ficam chateados, porque isso mostra uma falta de fé da nossa parte, né? Eles ficam chateados porque a gente duvida, a gente questiona as decisões de Deus. E mais, que é o mais difícil, essa situação, ela pode prejudicar o reencontro. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui, estou me lamentando porque perdi uma pessoa muito querida, e isso se prolonga, e eu entro num processo até de obsessão, de depressão, eu paro minha vida, e aí, depois de alguns anos, eu desencarno. Você acha que eu vou encontrar aquele meu ente querido? Dificilmente, porque provavelmente ele seguiu a vida dele, ele vai estar num nível vibratório, pode ser que um dia até ele venha me visitar, mas esse reencontro, ele é prejudicado, né? Por quê? Porque nós não seguimos a nossa vida, a gente não se empenhou na nossa missão. A gente não pode esquecer que nós temos uma missão aqui na Terra, né? Às vezes a gente fala, qual que é a minha missão? Mas lá no fundinho a gente sabe, né? Que a gente trilhe pelo menos o caminho do bem, que a gente faça a caridade, que a gente siga o Evangelho. Mas se a gente não fizer nem isso, esse reencontro, ele fica mais difícil depois. Eu não estou falando que ele não vai acontecer nunca, não é isso. Ele vai acontecer, claro que a gente encontra, mas isso pode prejudicar, pode atrasar esses nossos reencontros. Certo? Quando a gente lê, né, o Evangelho, a gente lê toda a bibliografia espírita, fica muito claro no próprio Livro dos Espíritos que o espírito é mais feliz quando ele está fora do corpo, né? A locomoção, tudo para ele é melhor fora do corpo. É que a gente está aqui preso ao nosso corpo, que a gente ama, que a gente adora, a gente acha que ele é maravilhoso. Mas não, né? Pro espírito é muito melhor ele viver fora do corpo. Então, todas as vezes que a gente quer a pessoa encarnada, tal, saiba que esse não é o melhor ambiente para ele, né? Para aquele espírito, para nós, né? Estou falando de espírito, estou falando de todos nós também. Lá no Evangelho ele dá alguns exemplos, né? Ele fala assim: imagina que você está na prisão com um amigo seu. E aí, o seu amigo, ele ganhou a liberdade. E você, ao invés de ficar feliz porque seu amigo ganhou a liberdade, você fica triste, né? Isso é o quê? É egoísmo também, né? É a mesma coisa que você fala assim: não, amigo, você não vai embora não, você vai ficar aqui na prisão comigo até o dia que eu também ganhar a minha liberdade. É essa analogia que o Evangelho faz. Ele compara a Terra a uma prisão e o plano espiritual à liberdade. Então, assim, toda vez que estamos aqui, queremos as pessoas aqui, nós estamos querendo as pessoas na prisão, porque o plano espiritual é a liberdade, é onde nós deveremos estar e onde o nosso espírito quer estar, embora nesse momento o véu do esquecimento não deixe a gente lembrar.
ele fala também, ele dá 2 exemplos. O outro é assim: você imagina que você tem um amigo que está passando por uma doença muito, muito séria e ele tem que mudar de país para se tratar, e assim, é uma viagem muito longa, e você vai poder ter uma comunicação com ele, mas não vai poder mais vê-lo, né? Não vai ser mais uma amizade física, vai ser uma amizade virtual. É outra comparação. Os nossos amigos, eles continuam nossos amigos, né? Os nossos familiares continuam nossos familiares, mas agora a nossa comunicação com ele não é mais material, né? Eu vou falar daqui a pouco de como pode ser essa comunicação, mas ela não é mais material. Mas o que você prefere? Ter esse amigo aqui doente do seu lado, ou ele se tratando em outro país, em outra dimensão? O mais bonito, né, da doutrina espírita é que ele nos dá o consolo do reencontro. Então, assim, a gente tem a certeza de que um dia nós encontraremos a nossa família espiritual. Mas ela também ela nos consola, porque ela diz que eles estão também entre nós. Não o tempo todo, mas eles também nos visitam. Como nós também podemos visitá-los, por exemplo, em sonho. Tem mais uma forma. E a comunicação, né? Como que a gente se comunica com os nossos entes amados que já partiram? Então, assim, primeiro, como eu disse já, através do pensamento mesmo, né? É claro que não é uma telepatia, um fala, um pensa, o outro responde, mas é emitindo, sim, os nossos pensamentos, e eles também fazem isso para conosco, nós também sentimos e recebemos. Eles nos visitam. Eu já tive uma experiência uma vez de sentir o cheiro do meu avô do meu lado. Eu tenho certeza absoluta que ele esteve ali ao meu lado naquele momento, né? Então, eu tenho certeza que ele veio me visitar aquele dia. Essa é uma forma de comunicação. Nós temos as psicografias, que são as cartas, que algumas pessoas têm o privilégio de receber, né? Quando vão numa casa espírita, que tem essa tarefa. E tem os sonhos também. Quem nunca sonhou com uma pessoa que já partiu, que teve o privilégio, né, de lembrar quando acorda? Muitas das vezes a gente não se lembra, mas algumas vezes a gente se lembra, né, das conversas, acordamos com aquela sensação gostosa de ter visto, de ter conversado com aquele familiar que já foi. Agora sim, essa comunicação, ela depende de muitas coisas, muitas coisas. Quando o desencarne é muito recente, dificilmente você consegue uma psicografia de um parente que partiu, né? Tem N motivos por essa comunicação às vezes não chegar. Pode ser que ela até veio por pensamento, por sonho, e você não se lembre, mas pode ser também que o momento ainda não chegou, né? Então, assim, a gente não sabe o que aquele espírito está passando depois que desencarnou. Nós não sabemos se estamos prontos para receber uma mensagem de um ente querido. A gente não sabe. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, uma passagem não, né? O livro Nosso Lar, né? Eu vou dar um spoiler aqui. Ele conta a história de um médico que desencarnou e ele conta todo o processo que ele passou depois que ele foi para o plano espiritual. E quando ele se dá conta, começa a entender tudo que está acontecendo, ele quer ir visitar a família dele, né, na Terra. E o pessoal enrola ele quase o livro inteiro, né, e ele achando que estava pronto para ir visitar a família dele, mas ele não estava. Então, assim, às vezes, pode ser o nosso espírito lá, amigo, o nosso familiar, que não está pronto ainda para vir aqui passar uma mensagem para a gente, ou pode ser que nós não estejamos prontos para receber, né? De repente, a gente recebe uma informação e fica pegado àquilo e trava a nossa vida, a gente não sabe. Então, é tudo no tempo de Deus, né? Elas acontecem sim, mas tem, né, muitas variáveis para que ela aconteça. Estou atrasada, né?
mas já vai. Então, como vocês podem ver, né, o Espiritismo, ele nos ensina uma fé raciocinada. A gente lendo a literatura espírita, ela fala isso que eu estou contando para vocês e muito mais, né, com muito mais detalhe. Só que assim, né, quando acontece conosco, no momento da perda de uma pessoa amada, a gente é tomado pela emoção, né? E aí, embora a gente conheça tudo isso, né, intelectualmente a gente entenda todo o processo, tudo isso que eu contei para vocês, fala, nossa, é tudo racional, é tudo... Mas quando acontece com a gente, ali no momento da partida, a gente às vezes desmorona, né? Porque as emoções vêm. E aí, o espírita pode chorar, né? O espírita acredita na reencarnação, acredita em tudo isso que eu acabei de contar para vocês, mas a gente pode chorar? A gente pode sofrer a partir de um ente querido? Sim, a gente pode, né? Não só podemos, como devemos, né? Até Jesus, ele chorou a morte de Lázaro, que era o seu melhor amigo. Então, nós podemos chorar sim, né? O choro, o luto, ele faz parte até do nosso processo de crescimento espiritual. Porque quando a gente está nesse sofrimento, a gente entra num processo interno mesmo, de reflexão, e isso nos ajuda a crescer como espírito. É claro, gente, o luto, ele não pode ser muito extenso, né? Isso é o que dizem os psicólogos, os psiquiatras. O que eles entendem que é um luto razoável é o luto de 1 ano. O que a gente não pode é usar esse luto como uma tábua de salvação, né? A pessoa se apega ao luto e acha que aquele é o único vínculo que a pessoa tem com aquele familiar que partiu. Então, se eu parar de sofrer, se eu sair desse luto, eu estou esquecendo aquele meu ser amado. Não é isso, né? Não é isso. Porque, como eu já disse, os nossos seres amados que estão no plano espiritual nos querem felizes aqui, como nós queremos eles felizes lá. A gente quer que eles toquem as vidas deles, que eles progridam, e eles querem a mesma coisa. Então, que a gente consiga cumprir as nossas missões aqui na Terra. Vamos viver o nosso luto, vamos viver essa dor, porque é uma dor legítima, está no Evangelho, é uma dor legítima, né? Esse sofrimento, ele é legítimo. O que a gente não pode é se apegar a ele de uma forma que a gente esqueça de viver. E não é isso que a gente quer, nem a gente, nem Deus. Deus não nos trouxe aqui na Terra para isso. E outra coisa, quando nós encarnamos aqui, a gente sabia tudo isso que ia passar. E mais, na maioria das vezes fomos nós que pedimos, né? Então assim, a gente tem que tentar ser forte, né? Temos que seguir firme e cumprir aí com a nossa missão. Acabando. Esse processo de aceitação, né, ele passa também por nos aceitar como ser humano falível, né? Nós somos seres humanos num processo evolutivo, nós somos imperfeitos. Então, quando eu aceito essa perda temporária, né, isso, a gente precisa colocar isso na cabeça, é uma perda temporária, né? Quando eu aceito essa perda temporária, eu aceito o meu sofrimento e aceito que eu sou um ser humano falível, cheio de defeitos e que sofro sim a perda de um ente querido. E para encerrar, eu queria dizer assim, né? O que mantém a relação entre nós e os nossos seres amados que já partiram? É uma palavrinha bem pequena, mas de um significado maravilhoso e enorme, né? É o amor. Então, assim, o amor, ele é o fio condutor da existência. Então, toda vez que eu sinto saudade, né? Fala Chico que a saudade, quer ver? Ele fala assim, ó, Chico dizia que a saudade é o metro do amor. Então, quanto mais saudade eu sinto, quer dizer que mais amor eu sinto. Então,
Vocês podem me perguntar, Viane, o que eu faço com essa saudade que dói no meu peito? Né? A gente não faz nada, né? A gente acolhe essa saudade, porque nós vamos conviver com ela. Mas ela vai, em breve, ela se transforma naquele reencontro que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja um dia. Então, que a gente possa transformar, né, esse sentimento, transformar o luto numa saudade saudável. A gente sabe que essa saudade não passa nunca, né? Principalmente por uma mãe, por um pai que perdeu um filho, ela não passa nunca. Mas ela é o sinônimo, é o significado do amor que existia entre esses seres. Então, que a gente possa internalizar esses conhecimentos. Não é fácil, gente. Eu estou aqui falando, eu fazia essa palestra e falava, essa palestra é para mim mesmo, né? Porque assim, é muito difícil, né? No dia que acontece, no dia que falece alguém, a gente se lembrar de tudo isso, a gente praticar tudo isso. Mas é isso, essa é a verdade de Cristo. Então, a gente precisa internalizar isso. A gente precisa sentir e precisa ter a certeza que Deus é justo, né? Entregar a nossa vida a Ele mesmo. E ter certeza que o que Ele faz para o nosso bem, embora a gente não, na maioria das vezes, a gente não compreende. E é isso. Espero que vocês tenham, né, absorvido alguma coisa, que essas palavras tenham tocado aí o coração de vocês. E é isso. Na quinta... É você, Vanice? Na quinta-feira tem um bate-papo aí, ou com a Vanice ou com a Aidar. Aí eles continuam esse tema. E aí vocês podem tirar dúvidas. Isso é pelo Face e pelo Insta, né? Pelos dois. É uma transmissão que eles fazem da casa deles. Mas é legal porque vocês podem interagir e tirar dúvidas. Tá bom? Muito obrigada, viu? Que assim seja. Deixa eu pegar minha máscara. Boa noite a todos. Então agora vamos levar essas reflexões, né, para a nossa semana. Capítulo 5, né? Então a gente recomenda que vocês façam uma breve leitura lá do capítulo 5 do Evangelho. O Livro dos Espíritos também traz bastante informação, né, sobre esse assunto. Então que possamos refletir bastante, né, e nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus. E agora a gente vai para aquele momento bem gostoso, onde nós vamos nos tratar, nos conectar às consciências amorosas que estão aqui conosco. Deixa eu apagar a luz. Então vamos fazendo uma respiração bem profunda e suave. E quando soltamos o ar, vamos nos libertando de todos aqueles sentimentos pesados que fomos acumulando durante a semana. Inspira profundamente, enchendo o abdômen e soltando o ar bem lentamente. Repita mais algumas vezes. Vamos relaxando o nosso corpo, nos acomodando, soltando os braços e as pernas, relaxando o pescoço. Vamos tranquilizando as nossas mentes, soltando aqueles pensamentos desafiadores do nosso dia a dia. E vamos buscar no nosso arquivo mental um momento de muita alegria. Esse momento pode ter sido hoje, pode ter sido há um mês atrás, há um ano atrás, há 20 anos atrás, não importa. Busque na sua memória um momento que te trouxe muita alegria. E reviva neste momento aquela emoção. Deixe
Deixe essa emoção transbordar do seu coração. Alegria, euforia. Transborde este sentimento, contaminando todas as suas células neste momento. Peça ao seu coração para que ele transborde alegria. E vamos elevando então os nossos pensamentos ao mais alto. A Deus, nosso Pai, nosso Criador, fonte da nossa existência. Gratidão pela vida. Gratidão por este momento, por esta oportunidade de renovação. Gratidão ao amigo e mestre Jesus, que está constantemente nos convidando para esta renovação, para a transformação íntima. Sejamos gratos. Gratidão a todos os trabalhadores da luz que neste momento se colocam ao nosso lado e emanam para nós luzes de todas as cores. E então vamos sendo envolvidos por estas luzes curativas. Vamos nos entregando a esta luz amorosa, que sabe exatamente do que nós estamos necessitando neste momento. Ela não precisa ser conduzida. Naturalmente, ela vai se expandindo em nós, e envolvendo aquela parte do nosso corpo que precisa ser trabalhada, vai envolvendo as nossas emoções, vai envolvendo a nossa mente e vai nos trazendo o equilíbrio, a renovação celular, sinta o bem-estar que esta luz vai trazendo para cada um de nós. E vai trabalhando todos os nossos centros de força. Ela vai percorrendo todo o nosso corpo, harmonizando, equilibrando, curando. E então vamos visualizando na altura do nosso coração uma grande luz que vamos emanando, formando uma grande corrente, como se estivéssemos de mãos dadas, uma grande corrente energética, e vamos envolvendo nesta grande corrente, neste grande círculo, todas as pessoas que neste momento estejam necessitando de um amparo, sejam os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Vamos envolvendo a todos com um sentimento amoroso, com um sentimento de compaixão,
e vamos expandindo esta grande corrente, visualizando o nosso planeta nesse instante, envolvido por esta grande luz. E grato que somos então por este momento abençoado, agradecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Então, calmamente, nós vamos voltando, abrindo os nossos olhos, mexendo os nossos braços, expandindo a nossa energia, esta energia que nós captamos neste momento, que possamos manter os nossos pensamentos elevados, em gratidão, para que estas energias continuem em nós, continuem nos envolvendo e nos conduzindo. Gratidão a todos vocês que estão em casa. Como já foi dito, nós nos encontramos na próxima quinta-feira. Que tenham todos uma semana abençoada. Que assim seja.